Nós estamos gravando agora. Boa noite para todo mundo de novo, né? Vamos estar orando então para a gente poder começar. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por todos que estão ouvindo. Obrigado a todos que puderam estar aqui e todos que também vão ouvir depois essa gravação. Obrigado porque o Senhor tem preparado o tempo, o momento para a gente estar estudando a palavra do Senhor, para estar entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, para estar realmente nos deleitando, Senhor Deus, naquilo que o Senhor deixou escrito, naquilo que o Senhor deixou para a gente. Que o Senhor possa nos ajudar a entender, a compreender e realmente a conhecer mais o Senhor, para que possamos, enfim, permanecer e continuarmos nessa nossa caminhada cristã contigo, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir em nós os frutos, possa produzir em nós aquilo da qual ela tem proposto, daquilo pela qual ela foi proposta, Senhor Deus, que é frutificar, confrontar e frutificar a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Romanos. Nossa proposta de hoje é fazer o capítulo 7 inteiro. Amém? O meu travou. Ah, tá. Foi. Não, é que deu uma travada aqui. Eu falei, ué. Então vamos lá. Capítulo 7, pessoal, é um capítulo assim, bem. Vou falar assim, controverso no sentido de pessoas que pensam diferente com relação a ele, tá? A primeiro momento eu ia passar só uma linha de visão, mas eu achei por bem acabar mostrando algumas outras linhas, e então eu vou pedir um pouco de paciência de vocês com relação a isso, porque eu vou tentar passar aí pelo menos duas linhas de visões com relação a ele, que são as mais vistas, tá? As mais compreendidas. Mas isso é com relação ao final do capítulo. No começo, ele é um capítulo mais tranquilo. Então, eu vou começar com a leitura dele, tá? Eu vou ler na minha versão, que é a NAA. É muito parecida com a revista atualizada, mas a minha é um pouquinho diferente, tá? Então, acompanhem aí na de vocês. O meu texto começa assim. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ele ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ele estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam, a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos, então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobiça. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia sido dado para a vida se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual,
Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se o que faço, ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Muito bem. É um pouco confuso, mas eu acho um texto muito maravilhoso. Eu gosto muito desse texto e acho que eu já preguei sobre ele uma vez nos Jovens, há muito tempo atrás. Eu não sei se a galera vai lembrar aí, mas é um texto que quando a gente lê, a gente fica meio confuso aí é, nele, né? Então vamos tentar entender ele um pouco mais. Eu coloquei aí o esboço de novo para a gente, como sempre, né? Para a gente poder lembrar do que a gente está falando, né? A gente estava falando até então, a gente está num bloco de modo geral que fala sobre a santidade. No capítulo anterior, nós falamos sobre a liberdade do pecado, a morte para o pecado, né, e a vida aí para Deus. Daí também a gente deu aquela né, aquela referência sobre a escravidão, uma nova escravidão, no que nós somos libertos para o pecado e agora nós somos escravos de Deus, né, para fazer a sua vontade e para cumprir o seu querer. E agora nesse texto ele vai falar sobre a lei, especificamente sobre a lei, e aí como uma forma de santificação também, de santidade. Tá? Pode passar a próxima tela? Eu coloquei aí uma imagem. Aí. Essa imagem tá no livro lá do Stott, que um dos livros que eu estou usando para... Amanda pulou. Aí. Tá no livro do Stott, um dos livros que eu estou usando de estudo, né, para poder passar o estudo. E aí ele dá uma retrospectiva, e eu achei interessante essa retrospectiva, e aí eu ia citar só um pedacinho dela, mas eu resolvi trazer ela inteira para vocês. Ela diz assim, ó: antes de nos aprofundarmos em Romanos 7, porém, precisamos saber o que Paulo escreveu até aqui acerca do propósito de Deus ao nos dar a lei. A resposta de Paulo está repleta de termos nada lisonjeiros. Na verdade, em teoria, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas, na prática, nenhum ser humano jamais conseguiu obedecer à lei. E aqui que eu queria chamar a atenção. Portanto, ela nunca poderá ser o meio de conduzir à salvação. Né? A lei não tem esse propósito de conduzir à salvação. Pelo contrário, a lei conscientiza do pecado. Isso está lá em Romanos 3:20, a gente já viu. Ela condena o pecador, né? Está lá em Romanos 3:19, e define o pecado como transgressão. Né? A gente já viu isso também lá em Romanos 4:15, 5:13. Porque ela produz a ira de Deus, lá em Romanos 4:15. E até mesmo foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, né? Para que se mostrasse a transgressão. Né? A gente viu isso lá em Romanos 5:20. Assim, a justiça de Deus foi revelada no Evangelho completamente independente da lei. Né? Lá, quando a gente viu a história de Abraão, né, a gente viu isso, né? Porque a lei, embora a lei ajudasse a dar testemunho dele, né, da justiça de Deus, perdão, embora a lei ajudasse a dar testemunho dele, né, da justiça de Deus, do Evangelho, desculpa. E os pecadores são justificados por Deus não por observarem a lei,
mas pela fé em Cristo. Essa fé confirma a lei ao dar a ela a sua função normal. Abraão mesmo ilustrou esse princípio, e já que a forma como ele recebeu a promessa de Deus não foi mediante a lei, mas mediante a justiça que vem pela fé. A gente viu isso também lá em Romanos 4. Essa antítese mostra que no evangelho todo, o vocábulo da promessa, da graça e da fé é incompatível com a lei. Só quis trazer esse texto para a gente relembrar um pouco do que a gente viu, né, nos textos anteriores sobre a lei, né, em Romanos, o que ele tem falado sobre a lei. Até aqui, ele tem falado da lei como algo realmente pesado, né? A lei, algo pesado, algo que traz essa carga mais negativa. E aqui a gente vai ver um texto em que ele tem esse conflito, ele é interessante porque ele vem responder uma pergunta assim: e aí, para que serve a lei? Né? Para que a gente tem a lei? Então, na verdade, a gente tem que ignorar a lei. Né? Essa é a ideia do texto. E Paulo vai discorrendo sobre isso, né? Sobre essa ideia da lei agora mais pesadamente, mais fortemente. E aí ele começa dando um exemplo, né? O que aconteceu, então, com a lei com relação àquilo que nós já vimos ali, né, no capítulo 6, que ele vai falar que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. No batismo, nós morremos e ressuscitamos, né? A gente já viu isso no capítulo 6. E, de novo, ele continua nessa mesma ideia de nós morremos. Só que agora ele vai dar um exemplo um pouco diferente. Ele vai falar assim, ó: ou vocês não sabem, irmãos, e aqui ele vai dar um parênteses, pois falo aos que conhecem a lei, né, que a lei tem domínio sobre a pessoa apenas enquanto ela está viva. Então, ele tá falando agora aqui de termos legais mesmo, tá? Não necessariamente só aos judeus ou só aos romanos, né? Porque a gente tem que lembrar que o povo romano era um povo que tinha conhecimento da lei, né? Na verdade, era um povo tinha democracia fortemente instituída, e aí eles conheciam a legislação e a lei mesmo como um todo, né? E então ali ele está falando sobre para esse povo, não só os judeus, né? Também aos judeus. E tanto para o povo judeu quanto para o povo romano, quando uma pessoa morre, a lei acabou, né? Você não tem mais as implicações da lei para a pessoa que está morta, né? Até hoje é assim, né? Quando uma pessoa está morta, ela não tem as obrigações mais de alguém que está vivo, né? As implicações daquilo que ela fez, dos contratos, enfim, tudo se extingue quando se morre, né? E aí Paulo vai trazer uma comparação com relação ao casamento, né? Ele vai dar o exemplo de uma mulher que é casada e que, portanto, ela está casada ela está ligada segundo a lei ao seu marido. Existe um contrato, uma aliança, uma lei que liga ela ao seu marido. Só que essa ligação é enquanto ele está vivo. Por quê? Se o marido morrer, né, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera. Aí ele vai dar um outro exemplo. O que acontece se essa mulher infringir a lei? Ou seja, casar com outro homem, ou se relacionar com outro homem. Aí vai ter duas relações. Se o homem, duas referências. Se o homem estiver vivo, ela é adulta. Se o homem estiver morto, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque o que mudou foi a morte do homem, e a morte do homem libertou a mulher do seu compromisso com ele. Né? O fato dele ter morrido liberta a mulher do seu compromisso com ele. E essa relação é a mesma relação nossa com relação à lei. Né? O fato de nós termos morrido com Cristo nos liberta do peso da lei. Nós não somos mais vinculados à lei, nós somos vinculados agora a uma nova aliança, uma aliança com Cristo. E aí o peso, nós não estamos adulterando, né, a lei, nós não estamos adulterando com a lei, nós estamos, sim, uma nova aliança com Cristo. Por quê? Pode continuar o texto aí, mano. Porque Cristo já pagou o preço da lei para nós, né? Então vamos lá. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Ou seja,
Mais uma vez, aquela relação, né? O preço da lei foi pago, né? O morrer para a lei tem esse sentido de que já foi cumprido a lei. Então, nós mudamos agora de aliança, né? O nosso contrato acabou ali com a lei, por meio do corpo de Cristo. E aí, agora, a gente pertence a outro, que é quem? Quem ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui o pastor usou esse versículo hoje de manhã, né, no culto, a respeito do fruto, né? Nós agora participamos de uma nova aliança, e o objetivo dessa aliança é que a gente dê frutos para Deus, né? Que a gente produza algo novo, algo condizente àquilo que nós vivemos agora, né? Mais uma vez, voltando ao texto ali de Romanos, né? Não é para pecar, porque nós morremos para o pecado, né? Mas assim viver condizentemente à nova aliança que nós temos agora, aliança na graça em Cristo Jesus. E aí o texto, esse frutificar, essa ideia no contexto é exatamente essa: é que a gente viva condizentemente aquilo que nós, na condição que nós estamos agora, que é na nova aliança com Cristo, né? Então essa ideia de frutificar aí tem essa relação. Aqui eu já vou dar um adendo com relação a alguns outros estudiosos que vêm nesse frutificar a relação com o casamento, tá? Eles voltam na relação com o casamento e vêm nesse frutificar como fruto do casamento, tá? Que é os filhos, né? São os filhos. Mas é uma relação um pouco complicada de você fazer, tá? Não quer a noiva do Novo Testamento, né? É a igreja. E aí essa relação da igreja com Jesus, ter filho, fica um pouco complicada, tá? Eu sei que pode ser entendido como os próprios cristãos, né, que vão sendo frutificados, que vão aparecendo ali, são os filhos, mas na verdade nós somos todos irmãos, né, e não pais e filhos. Então, fica uma relação um pouco complicada. A ideia aqui do frutifiquemos é essa ideia mesmo de mostrar, de viver aí de uma forma condizente a nova situação que nós estamos, né, que é na nova aliança com Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar vai voltar, né, sobre a nossa situação antiga. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Qual que é o fruto da morte, né? Não é quer dizer que a morte vai produzir alguma coisa, né? Mas no fim é que a consequência, né, do pecado é a morte. E aí eu coloquei essas 4 palavrinhas-chave desse texto, que na verdade são quatro coisas que dominam a nossa vida enquanto que longe de Cristo, né? Que é a carne, o pecado, a lei e a morte. É um ciclo, na verdade, né? A carne nos faz pecar, por quê? Porque a lei mostra o pecado e a lei condena a morte, e por conta disso eu volto ao pecado e à morte, à lei. É um ciclo que a pessoa que está sem Cristo, ela não consegue se libertar. É o ciclo da carne, pecado, lei e morte, tá? Mas agora a gente está livre, né? Agora, porém, estamos livres da lei. Por quê? Mais uma vez ele volta a reforçar essa ideia de que nós morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova. Ou seja, nós vivemos agora como se fosse um novo casamento, né? Nós somos viúvos, não vou colocar viúvos da lei, né? Mas nós morremos, né? Nós que morremos para a lei, né? Nós morremos para a lei e agora a gente vive uma vida segundo o Espírito, não da maneira antiga, né? Que é segundo a letra, mas segundo o Espírito. E aqui esse segundo Espírito, eu vou deixar aqui mais aberto, a gente não vai falar muito sobre esse texto, porque o capítulo inteiro de Romanos 8 é o capítulo que fala da vida segundo o Espírito. Então, essa vida segundo o Espírito que Paulo já começa falando aqui, ele vai falar muito mais no capítulo 8. Então, eu vou deixar aberto aqui para a gente estudar no capítulo 8, tá bom? Muito bem.
E aí, agora, a partir do versículo 7, ele já vai começar a falar sobre a lei mesmo. Né? Ele vai começar com mais uma pergunta, daquele tipo de pergunta retórica que ele faz. Né? Que diremos, então? Que a lei é pecado? Ou seja, que a lei só serve para que a gente peque? Né? Ou seja, que a lei é ruim em si, né? Que a gente deve eliminar a lei? Não, de modo nenhum. Né? Essa resposta de Paulo ela é bem recorrente aqui no texto de Romanos. Né? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei. Aqui ele vai apresentar 3 funções da lei. Quais são as funções da lei apresentadas aqui nesse texto? Primeiro, que a lei revela o pecado. Né? Eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Não quer dizer que o pecado não existia, mas quer dizer que eu não teria conhecido o pecado. Ou seja, o pecado não teria sido revelado. Eu vou voltar naquele exemplo bem comum, que é o exemplo da doença. Né? A lei é como se fosse um exame de sangue, um raio-x, que dá o diagnóstico da doença. Não quer dizer que a doença não exista sem o diagnóstico. E não quer dizer que o diagnóstico tenha causado a doença. O diagnóstico é apenas uma forma de revelar a doença. Né? Ele não cura e ele também não causa. Ele só revela. Né? Então, a lei ela serve para revelar o pecado. Né? E aqui é o que Paulo coloca. Eu não teria conhecido o pecado, eu não sabia que eu estava doente, se não fosse pelo exame. Desculpa. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. Paulo vai citar aqui o 10º mandamento, né? Não cobice. E aí essa relação do não teria conhecido a cobiça, será que é porque eu não cobiçava, se a lei não tivesse dito não cobice? Não só isso, mas talvez eu nem soubesse que eu estava cobiçando, se a lei não dissesse não cobice, não cobice. É isso que Paulo vai falar aqui. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, que é não cobiça, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Opa, peraí. Como assim? Vamos voltar para o despertou em mim. É mais uma função da lei. A lei provoca a carne pecadora. Por quê? Quando a lei vai mostrar o diagnóstico do pecado, ela vai provocar em mim esse desejo pecador que está na minha carne, a natureza de Adão, né? Nós temos uma vontade de pecar extremamente arraigada no nosso ser. Isso nós como humanidade, né? Essa vontade de pecar está em Adão, né? Adão comeu do fruto quando Deus disse não coma, né? Parece que foi algo que surgiu da vontade, uma vontade de quebrar o pecado. Tem uma historinha lá do Calvino que fala sobre quando o Calvino era criança, né? Ele viu uma árvore cheia de peras, né? Uma pereira cheia de peras. E quando ele viu essa pereira cheia de peras, ele quis roubar a pera, porque a pera estava tão bonita que ele quis apanhar a pera. E ele foi lá e roubou uma pera, roubou as peras. E quando ele fez isso, ele se sentiu extremamente feliz por roubar a pera. Só que ele não comeu a pera, porque ele não gostava de pera. Ele jogou a pera para os porcos, quando ele passou na beira de um chiqueiro, e jogou a pera para o porco comer. Mas ele roubou a pera. E ele só roubou porque ele viu aquela pera bonita e quis aquela pera. Então, essa relação nossa com o pecado, né? Parece que quando alguém fala para a gente não faça, você não pode fazer isso. Parece que a gente fica com esse desejo de querer fazer, né? E essa é a ideia daqui do texto, né? Parece que a lei também tem essa função de despertar em nós, mostrar que a gente é pecador mesmo, que a gente tem essa natureza de querer pecar, né? Quando a gente está longe de Deus, né? Porque sem a lei o pecado está morto. Opa, peraí. Quer dizer que não existe pecado sem a lei? Pode passar aí, amor. Não, né? Quer dizer só que ele está
inerte, que ele está inativo. Essa ideia de morto não quer dizer que ele não exista, né? Só que ele não é revelado, ele não se mostra, né? Ele não está ativo, né? Por quê? Não que ele não, nós não, mais uma vez, não que nós não sejamos pecadores sem a lei, mas é que nós não temos esse conhecimento de que nós somos pecadores e, portanto, o pecado está inativo, né? Não é provocado em nós essa vontade de pecar se a gente não sabe que nós não deveríamos, por exemplo, cobiçar, né? Não é despertado em nós essa fonte de cobiça, tá? E aqui o versículo 9, que é um versículo bem controverso. Diz assim: houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Aqui primeiro eu queria mostrar a terceira função da lei, que é condenar o pecado. Tá? Então, a lei serve para condenar. Por que eu grifei o eu morri aí? Porque o eu morri é a consequência, né, do pecado, é a morte. Né? A gente já sabe lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Né? Então, a função da lei também é condenar o pecado. Né? E aí que a gente vê isso nesse texto quando ele fala que eu morri por conta do pecado. Mas aqui tem uma complicação. Muitos estudiosos, eles entendem que esse texto, quem é o eu do texto, né? É a frase que eles usam, né? Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E aí muitas pessoas têm dificuldade, falam que aqui é Paulo, aí outros falam que aqui é Adão, porque Adão foi o único que viveu sem a lei, porque ele viveu antes do mandamento de não comer da fruta. Outros falam que é Israel, de modo geral. Eu, particularmente, interpreto esse texto como consequência do texto anterior, tá? Em que Paulo está falando que sem a lei ele não tinha condenação do pecado, né? Ele vivia, ele não estava condenado ao pecado, né? Quando veio a revelação da lei, do mandamento, o pecado se manifestou, né? Porque foi revelado qual é a função da lei e, consequentemente, ele morreu. Ou seja, ele descobriu que ele deveria morrer, que a função era morrer, porque o pecado, porque a lei mostra que nós deveríamos estar mortos, né? Por quê? Nós somos pecadores, tá? Eu interpreto esse texto dessa forma, tá? Mas, como eu disse, existem outras linhas. O próprio Stott interpreta esse texto como uma relação uma mistura de Paulo e Israel, tá? Seria tanto uma relação a Paulo quanto uma relação a Israel, tá? Paulo quando criança, que não conhecia a lei, e depois quando Paulo cresceu. Mas o texto não está muito claro nesse sentido, tá? Mas fica aberto aí a interpretação. De qualquer maneira, o que o texto está querendo dizer, de modo geral, é que a lei, né, ela veio para nos mostrar o pecado. Ela em si não é pecado. E por que a gente chega a essa conclusão? Porque o texto continua, né, em defesa justamente a lei. Aí ele vai falar: e verifiquei, né, eu morri, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, em relação lá eu vivia, né? O mandamento que teria sido me dado em relação à vida me tornou morte. Por quê? O mandamento, a lei, ela não foi dada para matar ninguém. A função de Deus em nos mostrar a lei, em nos dar a lei, não foi matar ninguém, né? Deus não fica feliz em condenar as pessoas, mas era para mostrar qual é o padrão que ele exige para se relacionar com ele, né? Esse relacionamento com ele é a vida, como mostrado aqui. E aí, essa lei, que era para se tornar vida, se tornou morte, né? Por quê? Porque a lei condena todo mundo. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Como está lá em Romanos 3:23, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas foi a lei que nos matou? Aí vamos continuar. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou.
e por meio do mandamento me matou. O pecado me enganou. Aqui é essa ideia do pecado, como a mesma ideia lá da serpente, né, no Jardim do Éden, que ela engana, né, ela finge que aquele ato vai produzir algum efeito bom, né? E aqui a mesma ideia é o pecado hoje, né? O pecado ele nos engana porque a gente tem a sensação de que pecando nós vamos ter algum prazer, algum deleite, né? E às vezes o pecado até produz um prazer momentâneo, né? Que nem o Calvino lá quando roubou a pera, né? Ficou muito feliz em possuir aquela pera. Mas quando ele não quis comer a pera, porque ele não gostava de pera, ficou uma coisa meio, né, sem sentido, né? E o pecado é exatamente isso, né? Nós somos atraídos pelo pecado porque ele nos engana com as tentações, né? De que nós vamos nos saciar pecando. E na verdade não é isso, né? O pecado o que ele produz em nós não é a saciedade, não é o prazer, o que ele produz em nós é a morte, né? E aí o texto de Paulo ele vem falar que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O fato dele produzir em nós a morte, mostrar que nós merecemos morrer, não faz dele ruim ou pecador, né? A lei não é pecadora. A lei é santa porque ela é a revelação de Deus. E o mandamento é santo, justo e bom porque ele mostra o caráter de Deus. Então, o caráter de Deus não é pecador. O caráter de Deus não é ruim, mas o que causa em nós essa morte é o pecado. A culpa é o pecado. E aí é o versículo 13. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. O pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Algumas versões são um pouquinho diferentes aí, mas eu gostei muito dessa. Ele tem pecado 4 vezes aqui nesse versículo, né? Vamos de novo. O pecado, pelo contrário, isso, a morte, o pecado, o mandamento não é, a lei não é morte, né? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para mostrar-me como ele é ruim, como ele é pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte. Olha como o pecado é ruim. A fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Ou seja, como o mandamento, como a lei diz que o pecado causa morte, quando a gente conhece o pecado, a gente vê como ele é ruim, né? A lei mostra como o pecado é pecaminoso, como o pecado é ruim, né? Então o pecado é o culpado, né? O pecado que é o que causa a morte, o pecado é o que causa a nossa separação realmente de Deus. Eu coloquei uma frase aqui do Stott que diz assim: a lei não pode nos salvar. Por quê? Porque nós não podemos cumpri-la. E nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Não é que a lei ela é errada, né? Ou ela é incapaz, ela é insuficiente, mas é porque nós não somos capazes de cumpri-la. E aí Deus sim deu um outro meio, que é Jesus Cristo. Não é pela lei, né? Porque pela lei nós não conseguimos, porque nós ainda somos pecadores, né? E é isso que vai ligar o texto, o versículo 14. Então nós vamos começar agora o 14. Nossa, mas por que o Keijon colocou todos os versículos de uma vez aí? Não, foi de propósito. Porque esse 14 ao 23, ele é um bloco. Eu não quis separar ele, porque se a gente separar muito, a gente vai perder essa sequência do texto. E esse bloco, pessoal, ele tem várias interpretações diferentes. Acho que não. Acho que não. Desculpa, gente, é que entrou uma pessoa diferente aqui, mas da outra vez que a gente colocou uma pessoa diferente, deu problema. Então, nós não vamos colocar, não vamos aceitar. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu
estudando algumas coisas, eu vi 4 interpretações diferentes para esse texto. Principalmente no sentido de quem é esse eu, mais uma vez, que Paulo fala. Por quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí esse texto começa, e aí as pessoas começam a falar: opa, esse eu não pode ser Paulo, porque Paulo não é carnal. Paulo falou que a gente não é escravo do pecado, que a gente é escravo de Deus. Então, muitos estudiosos, muitos mesmo, consideram que esse texto, Paulo está fazendo o papel aqui de uma pessoa não convertida, tá? Que aí sim é uma pessoa que está rendida ao pecado, né? E aí ele coloca: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Só que tem um probleminha nessa interpretação, né? E eu entendo como um problema muito sério, que é quando ele fala que ele se regozija na lei, lá no versículo 21. Encontro essa lei quando quero. Perdão. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia que é mais fácil. Quando ele fala que ele tem prazer na lei, no versículo 22, desculpa. Tenho prazer na lei de Deus. Será que uma pessoa não convertida tem prazer na lei de Deus? E aí fica um pouco difícil de sustentar essa versão quando a gente entende que é uma pessoa não convertida. Ao mesmo tempo, entender como uma pessoa convertida, também tem algumas pessoas que falam: não, peraí, está errado. Por quê? Porque uma pessoa convertida, como Paulo disse, ele não é mais escravo do pecado, ele é escravo de Deus. Então, ele não tem condição de estar nessa situação de não conseguir fazer o que ele quer, mas ele faz o que ele não quer. Fica uma coisa meio confusa. O Stott, e aí eu queria trazer o que o Stott fala, não porque eu concorde, mas porque eu acho importante vocês saberem, tá? O Stott, ele vai falar que esse texto, Paulo está falando de um cristão convertido, porém sem o Espírito Santo, tá? Que é um cristão tentando fazer as coisas pela sua própria força. E tem realmente um sentido nisso, tá? Só que eu tenho uma dificuldade de entender dessa forma, porque o texto não fala isso, né? Paulo, ele não fala assim: vou fazer um papel agora de uma pessoa. Ou Paulo, olha, eu, quando não tinha o Espírito Santo, eu agia da seguinte forma. O texto não fala isso, mas a gente pode entender sim dessa forma. Só para vocês terem uma ideia de nomes que entendem texto de formas diferentes, o Martin Lloyd-Jones, o pastor Martin Lloyd-Jones, que é um pastor super conhecido também, eu já li vários livros dele, gosto muito dele, ele entendia esse texto, eu vou ler o que ele fala desse texto. As pessoas que Paulo está descrevendo são aquelas em tempos de reavivamento. São as levadas à convicção do pecado pelo Espírito Santo, que se sentem absolutamente condenadas. Lutam para cumprir a lei por suas próprias forças, mas ainda não compreenderam o sentido do verdadeiro evangelho. Seu estado, por enquanto, é de nem convertidas e nem não convertidas, pois o que estão experimentando é a convicção, mas não a conversão. Então, o pastor Martin Lloyd-Jones acredita que esse texto está falando de pessoas no meio do caminho, nem convertidas, nem não convertidas. Stott está falando de pessoas que são convertidas, mas que ainda não aceitaram, não têm conhecimento do Espírito Santo. Ou de pessoas do Antigo Testamento, né, que conhecem a lei, mas que não conhecem o Espírito Santo. Tem algumas pessoas que falam que esse texto reflete a nossa situação do já convertidos, já restaurados, mas ainda não restaurados completamente. Eu, particularmente, acredito que esse texto está falando muito sobre a nossa situação atual, porque nós ainda estamos, sim, com um corpo pecador. E aí, eu trouxe um áudio
do, do Luiz Saião, exatamente. A Amanda já sabe até de cabeça. Que está falando sobre esse texto. E eu achei esse áudio muito enriquecedor. São, acho que, 10 minutos de áudio. Oi? É um áudio meio compridinho, mas eu queria convidar vocês para ouvir ele, tá? Pode dar play, amor? Vê se vocês estão ouvindo. Espera aí. A Amanda vai colocar aqui. E então Paulo começa a entrar numa grande dificuldade, que é a grande luta daqueles que foram libertados da lei, que não estão mais debaixo desse senhor antigo. É a grande luta de quem é, no bom sentido, um fora da lei. Qual é a grande luta? Qual é a grande dificuldade? Vamos descobrir que, apesar de livres da lei, continuamos tendo problemas com o nosso coração. E aqui Paulo vai falar sobre a grande luta que eu, você e todos nós que temos Cristo na vida, estamos libertos da lei, ainda enfrentamos, que é a luta contra a tentação, a luta contra a realidade do pecado no nosso corpo, no nosso espírito, ainda não plenamente restaurados, como será na ressurreição. Veja versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você já se sentiu assim? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Um conflito tremendo, uma grande luta. Assim, contra esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, Paulo grita de desespero da sua situação. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo revela para nós que depois de convertidos, livres da lei, livres da condenação do pecado, não sendo mais obrigado a ser escravo do pecado, nós ainda vamos enfrentar uma grande luta, uma grande dificuldade, que é o desejo de fazer o bem que vem do Espírito de Deus que habita em nós. E a inclinação para o pecado por causa da nossa carne, da nossa inclinação natural, persistem. Há uma grande batalha, uma grande luta nessa história. A grande pergunta é: qual é a grande resposta de Deus para uma luta como essa? Você logo irá descobrir, você irá saber. Porque já no final do capítulo 7, Paulo começa mostrando os primeiros passos na direção dessa resposta. Primeiro, a grande verdade é a confissão da sua fraqueza e fragilidade. Paulo não se defende. Paulo não se torna um religioso. Ele diz: olha, eu estou em grande dificuldade. Miserável homem que sou. Ele reconhece que essa luta prossegue, porque ele tem um corpo sujeito a esta morte. E diz que esta dificuldade prosseguirá, mas que a sua expectativa, a sua esperança de vitória está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a esperança, há claramente um caminho a ser observado, que será revelado com detalhes no capítulo 8, que veremos no nosso próximo programa. E Paulo diz: olha, esta dificuldade prossegue, mas em Cristo nós seremos vitoriosos. Somos frágeis, miseráveis, mas seremos vencedores em Cristo Jesus. Acompanhe o próximo programa e também preste atenção nas perguntas, porque certamente teremos coisas especiais para compartilhar com você. Agora vamos ver umas perguntas.
Muito bem, chegou a nossa vez. Que luta este Romanos 7, Saião. É uma aula difícil essa. Quem é que enfrenta essa luta, Saião? O verso 14 diz que é Paulo. Que drama é esse todo aqui? Pois é, Alberto, realmente a gente precisa prestar atenção bem no texto aí, porque algumas pessoas leem e acham, não, isso aqui era um problema de Paulo, até porque nós lemos que Paulo tinha um espinho na carne, que ele tinha dificuldades, então será que o texto está falando de um testemunho pessoal de Paulo? É importante ressaltar aqui que Romanos está falando da doutrina da fé cristã, né? Então, ele conscientiza todos da realidade do pecado, do remédio de Deus em Cristo Jesus, trazendo justificação, e agora, do capítulo 6 em diante, ele começa a falar da nossa vida depois que a gente conheceu a Cristo, o processo mais relacionado com a santificação. Então, Paulo não está falando só da vida dele, ele está falando da vida dele como um retrato de uma realidade que atinge a nós todos. Então, a luta de Paulo não é só a sua luta pessoal, quando ele diz o que eu não faço, faço o que não desejo, não é o bem, esse eu aí envolve a sua pessoa, mas representa a todos nós aqui. A grande verdade é que a luta de Paulo é uma luta espiritual entre o pecado e a nova natureza em Cristo, e a verdade é que a luta continua, né? Não no sentido político, né? Mas no sentido espiritual aqui, conforme nós observamos em Romanos 7. A vida cristã é uma luta, pelo jeito. Paulo, às vezes, dá um nó na nossa cabeça. O cristão parece, nesse texto, meio esquizofrênico, né? Tem duas pessoas habitando no seu interior. Parece uma dupla personalidade. Ora é um de um jeito, ora de outro, né? Que é uma espécie de lobisomem, né? Mudou a lua, ele já sai dos trilhos, né? Que coisa. Olha, é claro que no sentido negativo do termo, né, não é que ser cristão significa ser louco ou esquizofrênico, ou mesmo ter esse aspecto aí de lobisomem, como você mencionou. Mas, de certa forma, num sentido positivo, há uma santa esquizofrenia aqui. Por quê? Porque o nosso problema é muito profundo. O problema do pecado e todas as suas dimensões na vida humana, a gente recebe a salvação, o perdão, mas a grande verdade é que inicia-se um processo em nós que vai culminar na vida eterna. E esse processo de cura, de restauração, de redenção, ele é um pouco dolorido. Então, qual é a grande dificuldade que existe? É que, inicialmente, a pessoa longe de Deus, escravo do pecado, ele não tem conflito nenhum. É igual a pessoa que vive num país tirano dominado aí por uma espécie de autoridade absoluta. Quem está debaixo daquele domínio, às vezes, nem reage. A pessoa tem aquela apatia, ele está totalmente entregue. Mas quando a pessoa enxerga, vislumbra outra realidade, muda. Você tem um conflito, uma luta, porque você tende a fraquejar e quer ao mesmo tempo vencer e ter a grande libertação completa. É o que acontece com a gente. Antes nós tínhamos uma inclinação só, né? Agora, com o Espírito de Deus, com a salvação, nós começamos a ter o cumprimento da nova aliança de Jeremias 31, que a lei de Deus está no nosso coração. Então a gente quer fazer, tem desejo, e aí encontra o problema no processo operacional. Escuta, este meu eu, a minha pessoa, o meu corpo, não ajuda, né? Eu sei que é assim, mas eu encontro dificuldades em mim mesmo. Então eu me torno o meu próprio adversário. Essa luta é um processo importante de crescimento e que faz parte do processo de santificação e que precisa ser bem observado. Mas é verdade, todo cristão, olha uma coisa interessante, o sinal de que você é um verdadeiro cristão não é a sua tranquilidade, mas é exatamente que a luta existe dentro do seu coração. Quem nunca passou por sérios conflitos, talvez nem tenha entendido o Evangelho. É o inconformismo com a situação, não é? Exatamente, uma revolução contra si mesmo. É igual aquela história do cara que era tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa. Então, às vezes, você tem que fugir de você mesmo, que você é perigosíssimo. Olhando esse texto aqui, eu acho que
Eu vou pausar aqui. Depois, se alguém quiser continuar ouvindo, tem na internet também, tá? Tem até aplicativo do Rota 66. Mas só para eu compartilho dessa ideia do Sayão, interpretando esse texto como sendo algo hoje e pessoal realmente, tá? Até porque eu acho que seria muita hipocrisia a gente dizer que esse texto é um cristão, é uma pessoa não convertida, e a gente falar que a gente não tem essa luta, né? Nós temos sim uma luta interior do bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, a gente faz. Isso é algo presente. E a gente ignorar isso e falar que isso aí é uma coisa só para não convertidos, ou só para quem não tem Espírito Santo, ou só para aqueles que vão viver reavivamento, enfim, eu acho que é muita hipocrisia a gente tentar pegar a Bíblia e falar, não, isso aí não é Paulo, né? Que Paulo também tinha essas dificuldades, assim como nós temos. E aí o texto da Bíblia vem nos mostrar, né? Que, na verdade, esse é o conflito que a gente tem justamente porque a gente está nessa dupla cidadania, assim, né? Nós somos cidadãos do reino, né? Nós morremos com Cristo, mas a nossa carne ainda é tendenciosa e ainda nos leva a pecar. E Né? O texto aí, vou continuar. Alguém queria falar alguma coisa? Desculpa. Não, foi o áudio. Ah, tá. Aqui tem um resuminho, bem rapidinho, desse conflito que acontece em Romanos. Aí, por quê? Porque ele sempre vai fazer essa sequência, tá, pessoal? Ele vai descrever o problema, ele vai descrever o conflito, ele vai avaliar a lei e depois ele vai falar a fonte do conflito. Não, ele vai lá colocar, por exemplo, né, nesse primeiro bloco, de 14 a 17. O 14 vai falar, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por quê? Pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Qual é a avaliação? Concluo, consisto com a lei, porque é boa. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, né? E aí continua. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bom nenhum, não, desculpa. Bem nenhum. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, faço. Né? Esse é o conflito. E aí, qualquer fonte? Já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Mais uma vez, né? Qual que é o problema? Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí, como que o conflito acontece? Vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. E aí, enfim, né? Qual que é a conclusão que ele chega para o final? Que o corpo desta morte, né? Que é o causador do mal. Tá? Então, aí é um resuminho, só para vocês entenderem essa sequência. Aí termina o texto, né? Só vou colocar os últimos 2 versículos, com essa frase, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa frase tem essa ideia de grito mesmo, né? E ele responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É a resposta desse homem miserável, né? Desse corpo nosso, é o Cristo na cruz, né? Que nos liberta realmente desse eu pecador, né? Dessa minha carne pecadora. E aí ele se volta de novo, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mais uma vez, né, ele coloca, se a gente se voltar para nós mesmos, se a gente ficar olhando, né, para nossa situação atual, a gente vai ver que a gente quer fazer uma coisa, mas a gente faz outra, né? A gente não consegue solucionar esse conflito, né? Mas temos o capítulo 8, né? E aí o texto continua, graças a Deus ele continua e nos mostra que o Espírito Santo é a resposta, né, para essa liberdade, para essa libertação desse corpo, né? Não completamente, mas aí a solução, né, desse conflito a gente vai encontrar no Espírito Santo. Amém? Hoje foi um pouquinho mais puxado, né? Desculpa a hora, mas eu queria abrir aí um pouquinho para quem tiver alguma pergunta. Pode falar aí. Se quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade. Vocês ficaram mais confusos ou deu para solucionar um pouquinho? Às vezes passar muitas visões é difícil, né?
confunde mais do que... Mas eu acho que é importante. Alguém tem alguma pergunta do Ok, texto? resumindo, a gente não é pecador, é isso? É, né? Essa é a conclusão que os caras chegam, às vezes. Não, muito bom. Cara, assim, a gente negar o conflito que existe em nós, eu acho que é pedir para negar a nossa situação, né? Você falar com uma pessoa que não é convertida, vive o conflito, mas aquele que é convertido não vive, acho que você não olha para a pessoa, não olha para si mesmo, entendeu? Ou ela tem um alter ego, assim, tem alguma coisa que ela tem uma autoestima muito elevada, né? Para não ver o conflito em si mesmo. Eu acho que esse Aquela parte conflito que você é falou muito real. que, John, você falou lá que existe, na verdade, uma outra teoria de que poderia estar falando de um não convertido, né? Eu não sabia disso, não. Acho que, para mim, era Paulo mesmo, mas aí acho que o último, aquele versículo que você falou, fecha bem, né? Não tem como ser outra pessoa a não ser ele mesmo, né? O texto é ele mesmo, né? A gente É ele mesmo, né? tentar achar alguma solução fica meio estranho. Mas e o interessante, David, que eu achei interessante, né, assim, de certa forma, é que são muitos pensadores que a gente realmente ouve, por exemplo, né? Não que eu não vá ouvir mais, mas, né, a gente tem pessoas que às vezes têm alguma visão meio estranha de algumas coisas da Bíblia, né? Por exemplo, você falar que o Martin Lloyd Jones falar que esse texto está falando sobre o reavivamento, né, para mim fugiu bastante da ideia do texto. Uhum. Mas Mas show de bola. Não? Bom. Queijão? Sim, Tintin. Não, eu só comentar, semana passada eu estava almoçando com a Raquel, jantando aqui, aí eu estava conversando com ela, acho que sobre isso mesmo, né? A diferença da gente depois de convertido e antes, né? Antes, em alguns aspectos, era mais fácil. Esse que é o fato. Era mais fácil porque não existia esse conflito, né? Hoje parece que eu sinto tanto esse conflito de, puxa vida, eu fiz errado, nossa. Aí você fica naquela, nossa, por que eu fiz isso, né, tal. E antes de convertido, a gente não tinha isso, né? Ia fazendo, ia na onda dos outros, e o que os outros faziam, a gente ia atrás e ia fazendo não também. sentia um peso, Exatamente, não tinha um conflito, né? E depois de convertido, não. Eu estava comentando com ela semana passada isso. Que a gente estava conversando, eu falei, eu não sei, não lembro por quê. Eu falei, como é que era para você? Tipo, como eu cresci na igreja, às vezes é um pouco difícil, eu nem lembro direito quando eu me converti, mas ele tem uma coisa muito clara, assim, na vida dele. Então, daí ele começou a falar, e daí a gente estava lendo, eu falei, olha o que você falou. Exatamente o que você falou. Não, é exatamente isso que o texto está falando, exatamente, essa ideia mesmo, né? Mas será então que, tipo, era melhor antes? Não, né? Porque antes a gente não sabia, mas a gente estava morto, a gente estava doente, a gente estava ruim, mas a lei veio e nos mostrou a nossa situação. Não quer dizer que a lei é ruim, mas agora a gente tem conhecimento, né, disso, e a gente luta esse conflito aí para tentar fazer aquilo que a gente sabe que é certo, mas que o nosso corpo não ajuda, né? A nossa carne não ajuda para a gente ser santo, né? E aqui essa ideia é a ideia de ser santo, né? E o que atrapalha? É a carne. A carne atrapalha nosso processo de santificação. E aí é cada vez mais, né? A gente aprender a matar a carne e exaltar o espírito. É sempre esse ciclo, né? E o texto de Romanos para mim, é o exemplo dessa ideia. Eu acho muito, muito legal ver que Paulo também tem essa dificuldade, pelo amor de Deus, porque é tão difícil para a gente fazer isso. E a gente fala, será que Paulo era tão espiritual assim? Realmente era extremamente espiritual, mas tinha dificuldades, né? Tinha momentos ali em que ele tinha essa luta e ele mostrava, né? E aí, esse bem que eu quero, não faço, mas esse mal que eu não quero, eu faço. E eu quero, mas eu não consigo, e eu não consigo, mas eu faço.
cara, é uma luta eterna, né? Então é tremendo. E aí a Bíblia nos mostra que existe esse clamor em todo o coração cristão. Miserável homem que sou. Misericórdia, meu Deus, por que eu tenho esse corpo que não me ajuda? Pai amado, mas graças a Deus Jesus Cristo morreu por mim. Eu acho que isso está no coração de todo mundo, não é? Quando a gente pensa desse jeito, sei lá, né? Vai pondo para fora a Bíblia aí falando ao meu psicológico, não lendo, indo pela letra, né? Mas falando ao meu coração mesmo, né? Eu acho que ela fala muito nesse texto, nesse sentido, né? Alguém queria comentar mais Ok, alguma coisa? John, aproveitando aí o que o Marcelo falou, que você disse, realmente essa luta, mas assim, é bom que a gente sempre tenha consciência do conflito. O duro é quando a gente não tem mais o conflito, né? Que a gente vai É, fazendo as coisas e acha que tá tudo certo, né? A Bíblia fala que é a mente cauterizada, né? O bom é quando tem conflito, né? Pelo menos sim. você tem ainda o Espírito Santo falando, não, cara, vai por aqui, vai por ali. O duro é quando você já não sente mais nada e vamos que vamos, né? Não importa, né? Vai atropelando Não, tudo e você fala, ah, beleza, tá tudo certo. é bem pior, né? E aí quando eu fiquei lendo algumas posições contrárias, eu fiquei pensando, será que o cara não estava desse jeito? Tipo, não tô nem aí pro que eu tô fazendo né? Então, assim, realmente, agora a gente tem consciência. A Bíblia vem para nos confrontar e para nos mostrar a nossa situação, né? E tanto a nossa situação de remidos quanto a nossa situação de pecadores, né? Nós somos pecadores e remidos ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo tudo acontece, né? E aí, exatamente isso. Enquanto a gente está ciente dessa condição de pecador e de justificado, a gente está ciente de que nós estamos em processo, né? A Bíblia ainda faz sentido para mim, né? Assim, quando você estava lendo, daí você falou sobre as interpretações, daí você falou que como que pode ser Paulo, sendo que ele falou que ele era morto para o pecado, mas depois ele fala que ele é carnal. Eu fiquei pensando muito naquele princípio, né, do Novo Testamento que você já comentou muito aqui no estudo e que a gente escuta muito o já e o ainda não. Uhum. Assim, ele já está morto para o pecado, mas ainda não está morto para o pecado, né? Então o reino está aqui, mas o reino ainda não está aqui. Então eu fiquei pensando assim, tipo, a gente está morto, mas não está morto. É, Aquela coisa assim, aquela coisa, né? Está eu, eu, morrendo. o processo de eu morrer já aconteceu, mas eu ainda não se materializou. Tipo isso. A gente já é transformado, mas nem tanto. Isso, Alguma coisa assim, né? esse conflito mesmo. Fiquei pensando assim, daí eu falei, acho que faz sentido. Aí você foi falando, eu falei, não, acho que eu concordo com o Kate. É, e a gente ter essa ciência do já e ainda o que não pode é a gente falar, como eu ainda não estou, eu vou permanecer nesse já. Tipo assim, como eu não vou conseguir ser santo, tipo, abandono o processo, porque eu só vou ser santo mesmo lá no final. Mas a Bíblia nunca apoia essa ideia. Ela sempre apoia a ideia do continue se esforçando para ser santo, porque há vantagem nisso, há glória nisso, né? Há Deus, ao Espírito Santo em você fazendo isso, né? Então a gente tem que continuar nesse processo de ser santo, independente de a gente conseguir ou não, né? Só que essa luta realmente, quando a gente não consegue, a gente fica muito triste, né? E o texto nos reforça essa ideia de que a gente precisa continuar. Mas, amém. Vamos estar orando. Devão, você ora pelo final do estudo? David, está sem áudio? Ah, Desculpa, vamos lá. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor e obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra realmente está sendo luz, lâmpadas para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Pai. A nossa mente tem realmente meditado na tua palavra, a gente tem crescido em Romanos, estamos aqui no capítulo 7, o quanto que a gente tem aprendido, Pai.
Nós te agradecemos isso, Pai, uma grande oportunidade mesmo de parar, de ouvir, Pai. E nós queremos aqui agradecer pela vida do Keide, da Amanda, dessa família, também interceder para que o Senhor derrame graça, misericórdia, Pai, que realmente o Keide e a Amanda cresça em sabedoria, Pai, na sabedoria do Senhor, Pai. Obrigado porque esse dom tem nos abençoado e abençoado a tua igreja, Pai, com esse dom de ensino. Nós somos muito gratos, Senhor Deus. Abençoe a sua família, Pai, e a cada um aqui que está nesse estudo, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.